Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Alô, turma! Bom dia, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse Boletim AV de sábado, dia 31 de julho, logo mais tem jogo, é dia de Vasco. Vasco e Botafogo a partir de 9 horas da noite no estádio Newton Santos, o Engenhão, um clássico carioca, de muita tradição, de muita rivalidade também. O Vasco 7º colocado na Série B, o Botafogo 11º, e um jogo de afirmação para as duas equipes. O Botafogo com um novo treinador, o Anderson Moreira, vem de 2 vitórias, venceu o Confiança fora e o CSA em casa, e o Vasco está a 6 jogos sem perder. 3 empates e 3 vitórias, sendo que na estreia do técnico Lisca no último sábado, venceu o Guarani por 4-1 com uma grande atuação, trazendo ânimo. Jogou no meio de semana, é verdade, perdeu para o São Paulo, mas mostrou um bom futebol, para muitos um resultado injusto, o 2-0 para o tricolor do Morumbi. Mas o assunto hoje é outro. O Vasco joga contra o Botafogo, precisa vencer, precisa também torcer para que o Guarani não vença nessa rodada, para aí sim o Vasco, em vencendo, entrar na condição de G4. Fazendo isso, o Vasco pela primeira vez vai estar entre os 4 melhores da Série B do Campeonato Nacional. E o técnico Lisca faz alterações para esse jogo. Ele não vai ter o lateral esquerdo Zeca, o jogador está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo exatamente contra o Guarani. Ele jogou na quarta-feira, não agradou muito, não teve muita participação ofensiva e defensivamente também foi falho. Riquelme, que seria uma opção, o Riquelme que jogou inclusive contra o CSA lá em Maceió, aquele campo com muita chuva, acabou não indo muito bem, mas o Riquelme se machucou para o jogo do São Paulo e ficou de fora. E aí, MT, que acabou o jogo lá em Maceió jogando na lateral esquerda, volta a aparecer na equipe jogando nessa posição. É um jogador que tem feito boas partidas jogando como lateral esquerdo, tem o lado da altura, que é uma preocupação grande em relação à questão da bola aérea. O Vasco tem tomado muitos gols assim, 1/3 dos gols que o Vasco tomou nessa temporada 2021 dessa forma. Bola na área do Vasco pelo alto é um terror, e o MT ajuda por ser um jogador bastante alto. Lisca deu 2 dicas depois do jogo do São Paulo, que não tinha gostado do primeiro volante, porque Matias Galarça, muito ainda inexperiente, não soube jogar nessa posição, onde o jogador tem que ficar um pouco mais conservador. Pode sair muito na boa, mas Matias não vai muito e deixa buracos ali. A defesa ficou muito exposta sem a presença de um cabeça de área que é realmente da posição. Matias é um jogador que joga sempre um pouco mais avançado. Sem ele, Lisca faz uma outra alteração. A gente adiantou aqui durante a semana que isso ia acontecer. Rômulo e Andrei brigavam. E o Andrei, que entrou no jogo do São Paulo, está dentro de uma confiança maior para o treinador, até no aspecto físico. Ele também não esteve no jogo anterior contra o Guarani por ter sentido, acabou ficando de fora, e aí o Andrei volta a ser o titular, mas aí jogando um pouco mais avançado. O Bruno Gomes vai fazer o primeiro volante. Vão revezar, é claro, mas o Andrei vai jogar um pouco mais à frente, uma posição que muita gente defende sendo a posição melhor para ele, jogando como segundo homem, chegando mais, batendo em gol, fazendo aquele lado direito ali, dando um apoio ao lateral direito, Léo Matos, a quem jogar pelo lado direito, e o Bruno Gomes, que vinha jogando bem também nessa função, vai voltar a fazer o primeiro volante. Vamos ver como vai ser. E aí o Andrei entra no meio, o Bruno Gomes volta a ser primeiro volante, completando o meio campo com o Marquinhos Gabriel. Na frente,
Do lado direito, Gabriel Peck, que também foi criticado, não de forma veemente, mas foi pelo técnico Lisca depois do jogo contra o São Paulo, dizendo que faltou atacar mais a profundidade, chegar mais no fundo, tentar o 1 contra 1, muito burocrático, dominando a bola, na marcação, tocava para trás, tocava para o lado, e ele não gostou disso. Morato vai ser o jogador a entrar nessa posição. Chegou para ser titular, também se machucou, também andou jogando mal, não tem entrado tão bem assim nas partidas, teve o mérito de fazer o gol contra o Náutico, mas mesmo assim não tem tido bom rendimento, mas vai receber uma nova oportunidade, porque é, sem dúvida, como eu também informei durante a semana, um jogo que é quase um ultimato para muitos desses jogadores. E a gente vai colocar aqui MT, Andrei, Morato, precisam jogar bola e mostrar ao treinador que podem ser titulares, porque se não for assim, Lisca já está engatilhado que a partir de amanhã abre-se a janela para contratações, para que jogadores possam, e aí abre mais o leque, você sai somente de jogadores que não completaram 6 jogos na Série A, jogadores que não completaram 6 jogos na Série B, e também de jogadores que estão livres, você passa a ter jogadores que estão fora, que poderiam voltar, poderiam regressar. Então, a partir de amanhã a janela abre, e se esses jogadores não forem bem, não há dúvida que Alexandre Pássaro já está trabalhando, o Lisca já falou com ele para de repente trazer algum jogador. Se comentou muito ontem o nome do Osvaldo, atacante que Marcelo Cabo queria. Osvaldo chegou a trabalhar com o Lisca também no Ceará, enfim, é um treinador que conhece muitos desses jogadores que às vezes estão fora, mas o Osvaldo é apenas um interesse antigo. Pode ser, o Vasco até fez uma sondagem para que o Fortaleza, que é o detentor dos direitos federativos do jogador, possa dividir o salário. Fortaleza, a princípio, disse não, mas a coisa pode ser que pode, não há essa certeza ainda. Mas eu estava dizendo por conta disso, porque se os jogadores não forem bem, ele vai pedir sim a contratação de um jogador veloz, de um jogador de profundidade, um volante mais presencial, um jogador que fique mais posicionado ali como primeiro volante, que possa ajudar os dois zagueiros, de repente é uma posição, e a lateral esquerda também, porque o Zeca não vem agradando bem, como eu disse, é um jogador que não anda bem na profundidade, fazendo as horas de lateral mesmo, chegar no fundo para cruzar é muito raro, e também não anda marcando muito bem, parece sem força. Então o time do Vasco vai ter essas alterações e o técnico Lisca vai dar esse ultimato a esses jogadores. Se não forem bem, o Vasco vai correr atrás do mercado. Para o jogo de logo mais, Vanderlei será o goleiro, Léo Matos na lateral direita, Hernando e Castan estão contestados depois do jogo da última quarta-feira, principalmente o capitão Leandro Castan, por ter para muitos falhado no primeiro e também no segundo gols, mas Castan está confirmado, e MT na lateral esquerda. O meio de campo vai ter Bruno Gomes, Andrei e Marquinhos Gabriel. Na frente, Morato, Germancano e Léo Jabá. Léo Jabá que também se espera que renda mais, porque ele fez um bom jogo, um ótimo jogo, dos melhores contra o Guarani, mas nitidamente sentiu a parte física no jogo contra o São Paulo. O Vasco que tem esses jogadores praticamente definidos, não houve ainda a liberação da assessoria de comunicação do Vasco do time titular, do time que vai a campo, somente uma hora e meia antes da partida, e o Vasco, mas a princípio deve ter esse time. O Botafogo também deve ter algumas alterações, principalmente na zaga. O Canu, zagueiro, deve voltar, há uma alternativa de que ele possa jogar. O Mezenga, que é o menino que veio do Nova Iguaçu, jovem, vinha jogando bem, mas a princípio o técnico Anderson Moreira vai trazer o Mezenga para o banco, vai fazer a zaga com o Canu e o Gilvan, e no meio campo também dúvidas aí em relação ao Yama e outros jogadores que podem fazer as funções de volantes. Jogam 2 volantes, um meia e 3 atacantes. O Botafogo que vem numa campanha pior do que o Vasco, mas é sempre um grande adversário. É bom a gente lembrar que o último jogo entre Vasco e Botafogo foi vitória do Botafogo, no último jogo da Taça Rio. Na verdade, no primeiro jogo foi 1-0, aquele jogo em que o zagueiro Souza, que até já saiu do Botafogo, entregou a rapadura na saída de bola, o Léo Jabá fez o cruzamento e o Cano fez de cabeça, e no segundo jogo em São Januário, o Botafogo jogou muito bem, deu um chocolate no Vasco, ganhou bem do Vasco, e em função disso, o Vasco teve que levar a decisão para os pênaltis, e aí brilhou a estrela do goleiro Vanderlei. E a partir dali, para muita gente, o Vasco começou a cair muito de produção, porque realmente não rendeu mais, tendo perdido para o Botafogo. Expectativa muito grande de um jogo Vasco e Botafogo pegado, de um jogo difícil, mas também uma expectativa grande quanto à evolução do time, que o time possa evoluir
que o time possa jogar tão bem quanto jogou contra o Guarani, que possa também jogar bem como jogou com posse de bola contra o São Paulo, mas ser efetivo na questão do ataque, apesar de ter dado 16 finalizações contra o São Paulo, mas não acertou no gol. Tá na hora de voltar a acertar como fez contra o Guarani, porque essa vitória em cima do Botafogo é fundamental para que o Vasco realmente se aproxime e quem sabe até consiga entrar na zona de classificação no G4 do Campeonato Brasileiro e ter tranquilidade para o jogo da volta na próxima quarta-feira contra o São Paulo. Um jogo que é um jogo importante, é um jogo difícil, é um jogo que o Vasco vai tentar uma retomada por conta de estar perdendo por 2-0 o primeiro jogo. O segundo jogo vai ser agora. Se conseguir a diferença de 2 gols, vai empatar com o São Paulo e aí a decisão vai para os pênaltis e o Vasco confia muito no goleiro Vanderlei. Vai apitar o jogo de hoje o Weber Roberto Lopes. Árbitro complicado lá do sul do Brasil, mas que vem para apitar um jogo clássico, vem um árbitro grande. E na semana que vem, Vasco da Gama e São Paulo, nosso querido Daronco, adoro o Daronco. Daronco vai estar em campo. Oh, meu Deus do céu, essa sina do Vasco. O Wilton Pereira Sampaio também era enrolado no jogo contra o São Paulo e acabou apitando até muito bem. O que a gente espera é que os árbitros apareçam o mínimo possível para que os jogos sejam bons e que os jogadores possam jogar com tranquilidade. É isso, turma. Na parte da tarde, no canal AV+, tem o Sobre Vasco AV com o Felipe Tiru. E à noite, a partir de 20h15, estarei no comando do nosso pré-jogo, ao lado do Vaguinho, do Emerson Rocha e também do Jean Faísca, para trazer todas as análises e emoções de Vasco da Gama e Botafogo. Acabado o jogo, aquela aguinha, aquele pipi, e nós estaremos no pós-jogo mais animado, no melhor pós-jogo em termos de análise, de humor, de comentário, de dureza que você tem no YouTube Vascaíno nesse momento. É só curtir, vem pra cá, venha com a gente pra gente curtir Vasco e Botafogo. Grande abraço a todos vocês, um ótimo sábado, fiquem com Deus, até logo mais. Tchau, turma!